Fim de semana passado estive em Fort Lauderdale, onde participei de um treinamento avançado em técnicas uniportal e biportal para doenças degenerativas da coluna lombar, entre elas hernia de disco e estenose de canal. Muito conhecimento, teve muita troca de experiências com os ícones internacionais do ramo da cirurgia de coluna. Volto hoje para casa com mais informações, conhecimentos para oferecer o melhor para os meus pacientes. Olá, sejam mais do que bem-vindos, abrindo 2025, eu voltando de férias e é claro que eu vim bater um super papo com ele que é o fera na área de cirurgia de coluna e tratamentos, Dr. William Feijó Schaff. Ele que atua aqui em Florianópolis, mas com certeza nós temos aqui pacientes do mundo inteiro, porque ele é famosérrimo, eu sempre costumo falar isso pra ele, e ele sempre fala, não, Marinês, mas é sim, dá uma olhadinha em todo o currículo aí do doutor, dá uma olhadinha nessa história para você saber do que eu tô falando. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa. Feliz 2025, não lhe vi antes, né? Obrigado, que esse ano seja maravilhoso para você. Sempre, a expectativa é sempre que seja melhor ainda, né, do que 2024 foi um ano excelente pra gente, teve muita cirurgia, teve prêmios, que nem o prêmio que eu tive com vocês lá, eu tive o Top of Mind também, tivemos bastante congresso, me atualizei bastante, e esse ano também a expectativa é bastante, já tô com uma agenda bem cheia para me atualizar, para trazer sempre o melhor tratamento possível para os meus pacientes, né? A gente veio bater um papo com o senhor, doutor. Primeiro, doutor, eu vi algumas postagens que eu sempre estou, é claro, lhe acompanhando, adoro o seu trabalho, onde agora nós estamos numa época de muito calorão, né, doutor? Muito calorão. E as pessoas acabam abusando dos mergulhos, inventando umas peripécias, pode-se dizer assim, né, doutor? Querendo dar uns mortais e não conhece direito o local. Isso é extremamente perigoso, né, doutor? Principalmente para uma lesão de uma coluna, né? Assim, é um tema bem clássico, né, que é o mergulho em águas rasas. Todo ano eu faço vídeo sobre isso no meu Instagram, eu sempre publico, porque tem fraturas, né, teve até um caso recente, né, de um youtuber aí também, e sempre conhecer o local onde você vai mergulhar, às vezes evitar, né, o mergulho de cabeça, porque às vezes pode ter algum objeto ali que não tinha antes, e porque pode fazer uma fratura, um trauma raquimedular, e às vezes a gente não consegue tratar, porque já tem a lesão completa, né, e o paciente às vezes pode ficar tetraplégico ou paraplégico, e muitas vezes recupera, mas nem sempre, né? Verdade. A pergunta básica, Dr. William, por que dói a coluna? Por que a coluna dói? A dor ela pode ser por vários motivos, né? A gente poderia falar aqui horas, mas temos sobrecarga mecânica, que é muito comum no consultório, que nem hoje eu estava atendendo aqui. Então o paciente às vezes, ou o paciente exagerou na academia, não é o mais clássico, mas normalmente é o paciente que é sedentário, não faz atividade física, tem um consultório, ali fica sentado o dia inteiro, ou é técnico de TI, secretária, bancário, e ele fica o dia inteiro naquela posição, a musculatura não está preparada para ficar tanto tempo, a gente chama isometria, né? Quando fica ali, o jeito que o paciente fica ali é o tipo de contração isométrica, ele não está preparado e isso causa dor. Pode ser por uma hérnia de disco, que pode dar aquela radiação clássica que o pessoal fala que é aquela dor ciática, ou uma braquialgia, que é a mesma coisa do ciático, só que no braço, né? Então uma hérnia cervical. Então assim, a dor ela pode ser por uma estenose também, pode ser por uma fratura. Então assim, as causas são diversas. E aí cada uma tem uma pequena peculiaridade que tem que ser investigada aí no consultório, onde a gente pega e diferencia qual é a causa. Então pode também ter um problema do nervo na parte motora, então o paciente pode ter fraqueza do nervo, pode ter perda de sensibilidade, então a parte sensitiva e motora são afetadas. E a hérnia de disco é o mais clássico daquela dor ciática que o pessoal fala, né? Às vezes uma estenose, o pessoal generaliza, né? Tem um problema na coluna, aí tu vai ver, às vezes é isso aí, às vezes tem uma artrose também, o paciente tem uma artrose facetária, é um desgaste das articulações facetárias, então aí o paciente chega, já tem um problema na minha coluna. Às vezes é uma doença, às vezes também pode ser um desgaste natural, né? As pessoas olham assim, eu tenho um bico de papagaio. O bico de papagaio é uma osteofitose, né? Que cria uma calcificação. Ao longo da vida todos terão. Às vezes pode ser uma coisa a mais, o paciente tem muita degeneração, muita osteofitose, ou até não necessariamente a hérnia, mas às vezes essa compressão pode ser causada pela osteofitose, né? No caso de estenose acontece muito isso. Então isso é uma causa, é o problema que na verdade é a patologia, né? Mas assim, às vezes o problema é só às vezes uma sobrecarga que aparece no consultório, então são meio sinônimos assim. O disco ao longo dos anos ele vai desidratando,
Então, eu tenho um disco que está desidratado. Todos vão ter, né? Com mais novo, outros mais velhos. A gente sempre fica mais receoso no consultório quando é uma coisa muito precoce, né? Paciente jovem, já com um disco extremamente desgastado, né? Então, assim, as articulações, a cartilagem nas facetas, ela vai gastando, então vai tendo uma calcificação também, que é essas osteofitoses que eu tô falando, que o pessoal fala esses bicos de papagaio. Então, a coluna a gente vê, ela vai perdendo um pouco de altura também, porque o disco ele vai perdendo altura. Os abaulamentos, né, que é um estágio, assim, vamos dizer, antes da hérnia, o abaulamento discal, ele também vai acontecendo. O disco ele vai tendo micro rupturas da fibra dele de colágeno e ele vai se desgastando, então isso é algo comum e ocorre em todos os pacientes, em todas as pessoas. Quando que é um problema? Quando tu tem ali um disco que rompe e que comprime a raiz. Esse é o problema. Aí tá, a gente vai tratar, na verdade, não é a degeneração em si. A gente trata o problema, a clínica do paciente. Então, o paciente com uma dor na perna, que é o ciático, ou o paciente com uma dor axial, né, a dor no eixo da coluna por uma sobrecarga ou por uma artrose avançada, né? Então, a gente tem que focar no paciente e não no exame. Então, às vezes o paciente chega, toma uma dipirona em casa e vai passar minha dor, de repente está tomando 3, 4, 6, 10 dias e não está passando, né? Já foi no pronto atendimento e teve um primeiro atendimento, fez uma medicação anti-inflamatória em si e não melhorou. Esse daí é um sinal de alerta, né? A dor noturna também, o paciente acorda pela dor, uma dor é tão intensa que ele acorda pela dor. Então são sinais de alerta para vir ao consultório e investigar. Então aí a gente vai pedir um raio-x, dependendo de alguns casos, tomografia. O principal hoje, assim, o cargo-chefe, né, que a gente tem é muito a ressonância magnética, que é onde a gente consegue ver muito bem a hérnia. E isso daí é uma investigação complementar, na verdade, né? No consultório a gente vê pelo exame físico, colocando o paciente na mesa, na maca e falando, vamos ver a tua força, vamos ver a tua sensibilidade, vamos estirar o nervo ciático, né? Puxar a perna para dar uma olhada. Ou no braço também, falando isso, a gente fala muito da lombar porque é o que mais tem hoje no consultório. Mas também tem muito caso de cervical, também cirúrgico também. Mas assim, a gente tem que testar, ver se aquele sintoma também é compatível com a imagem. Então, o paciente tem uma hérnia que pega, né, são várias raízes, então, pega a raiz de L4. Ele tem dor na raiz de L4 ou não? Tem dor na raiz de L4, tem compressão na raiz de L4. Não melhora com o tratamento conservador. Aí a gente pode pensar no tratamento cirúrgico, por exemplo. Ou ele está ali, muitos dias de dor, tem que procurar o consultório, porque às vezes o problema está lá e a gente fica tentando mascarar só o problema, né? Vai operar o paciente diabético, ele tem mais risco ainda de infecção. Paciente fumante também tem mais risco de infecção. Então as cirurgias tradicionais, às vezes, de posteriores, né, que é a parte por trás da coluna, então tu faz uma abertura, descola a musculatura, então tu faz pele, subcutâneo, aí depois tu desce a musculatura, descola, abre canal para chegar lá no disco, tirar aquela hérnia. Com uma cirurgia, por exemplo, endoscópica, que tu faz uma incisão de 7 milímetros, enquanto a outra tem 10 centímetros, e enquanto uma tu descola toda a musculatura na tradicional, enquanto na endoscopia tu entra com um dilatador e tu não lesiona esse músculo todo, é menos tecido para cicatrizar, mais rápida a cicatrização, menos sangramento, né, menos hematoma, menos infecção também. Hoje eu faço muito artrose anterior, que a gente entra pela barriga, né, e a gente faz de forma menos invasiva. Mas esses pinos que tu tá falando, é artrose posterior, onde botava aqueles parafusos grandes, a barra. Isso daí, às vezes, assim, hoje eu faço quando? Quando tem uma instabilidade. Então, o paciente tem um escorregamento de vértebra, alguns casos de fratura, né, esse paciente tu vai fazer fixação. Ou se tu tem que fazer, às vezes, uma descompressão, abrir muito o canal, que você, médico, já gera a instabilidade, preventivamente, tu já na cirurgia já vai fixar. Isso era muito mais comum antigamente, né? Quando tinha que fazer muita ressecção óssea nas cirurgias abertas. Hoje, com a endoscopia, como tu consegue ter uma visualização ampliada e como a câmera ela tem uma angulação pode ser até 30 graus, depende qual é o modelo que tu vai utilizar, tu consegue ver melhor
a hérnia sem ressecar tanto o osso e tu não precisa fazer tanto artrodese, então evolui de forma melhor. Então assim, seja por fratura, a gente vai fixar, seja por descompressões amplas, que era mais comum, fixação, e aí o paciente às vezes é isso aí, não tem um trauma, né? No caso da fratura seria o trauma, mas no caso da degenerativa, ele tem os pinos na coluna e aí não é realmente um paciente que teve acidente, né? Hoje, assim, a gente tem que evitar através da prevenção, né? Assim como muitas doenças a gente consegue prevenir, a coluna também, através de uma atividade física regular, manutenção de peso, né? O paciente estar ativo em si, ergonomia no trabalho também. A gente tem, às vezes, paciente que trabalha... Na época do home office era muito isso. O pessoal ia trabalhar em home office no início da pandemia e começava na cadeira da cozinha, botava um notebook e ficava ali. Então, assim, a ergonomia é muito importante para evitar esses afastamentos, seja por sobrecarga que pode ocorrer, né? Então, o fortalecimento através da atividade física e o peso isso em si já faz assim um círculo que nos blinda, não totalmente, né? Mas nos previne muito os casos de recorrência no consultório, no pronto atendimento e assim nas cirurgias, né, a gente faz afastamento. Quanto menos invasiva hoje a cirurgia, isso é algo muito promissor que a gente tem hoje, é menos invasão, menos afastamento, reabilitação precoce, e o paciente retorna, seja para a atividade física, seja para o seu trabalho de forma mais rápida, né? O que traz a gente cada vez por cirurgia menos invasiva para dar esse retorno para o paciente. Bacana. Doutor, tem muitas perguntas para ele fazer ainda, mas eu vou deixar para as próximas vezes. Mas estamos chegando na Páscoa, doutor, olha só. Já lhe dei feliz ano novo, já estou lhe dando quase feliz Páscoa. E eu quero que você deixe a tua mensagem para quem está em casa, que vai curtir essa Páscoa com a família aí. Já estamos aí, já chegando pertinho, passando o Carnaval, já entramos na Páscoa. Já quero que você deixe a tua mensagem, que ela já está entrando pertinho da Páscoa. Olha, uma feliz Páscoa para vocês, né? Um feriado para vocês aproveitarem com cautela, né? Então, cuidar com os chocolates, os excessos, para manter do peso e curtir com a família e cuidar da coluna sempre, né? Fazer as suas atividades, como a gente estava falando, para evitar, às vezes, uma possível lesão, um possível afastamento. Então, curtir o feriado, curtir a família, que a família é a nossa base.